Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do Isaac, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de participar desse momento como igreja, da conferência. De fato, como o Isaac disse, quem não participou perdeu, porque eu fui profundamente impactado pelas mensagens, pelos preletores, pelos pastores. Foi realmente um momento incrível e me sinto muito privilegiado de participar um pouco da história dessa igreja que tem se tornado uma igreja que é referência, não só para mim, para nós como igreja, mas em todo o Brasil. Vocês estão de parabéns, o que Deus está fazendo aqui é incrível e eu quero encorajar vocês a continuarem servindo a Jesus com todo o coração, paixão, excelência. Deus quer usar essa igreja no nosso país. Bom, eu quero compartilhar hoje um texto com vocês, e é um texto que fala profundamente ao meu coração. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu já acordei muito emocionado, porque eu sabia que eu tinha que falar a respeito desse assunto, e eu quero trazer uma mensagem do coração para você hoje. Salmo 128, abra sua Bíblia no Salmo 128, ou ligue sua Bíblia no celular e conecte-se ao Salmo 128. Salmo 128 diz o seguinte: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Esse pequeno salmo é um salmo muito importante, que tem muito para nos ensinar e é extremamente importante, relevante, pertinente para o momento que nós estamos vivendo como país, como nação, como sociedade. Esse pequeno salmo, ele traz respostas, ele traz princípios, ele traz compromissos profundos que podem gerar transformação em nossas vidas e no lugar onde nós vivemos. Eu quero te chamar a atenção para as primeiras 3 palavras e para as últimas 3 palavras desse salmo. Elas são importantes. As primeiras 3 palavras são: como é feliz. As últimas 3 palavras são, ou 4, que Israel tenha paz. As primeiras palavras e as últimas palavras desse salmo estão falando para nós sobre, talvez, 2 dos maiores desejos que nós temos na nossa experiência humana. O primeiro desejo é o desejo pela felicidade. Nós queremos ser felizes. Segundo desejo é o desejo pela paz, a paz como nação. E a paz aqui a que ele se refere não é apenas a paz da ausência de conflitos e unidade, mas é uma paz completa, é shalom, é um conceito judaico tão profundo de uma paz total, uma harmonia de todas as áreas da nossa vida e todas as áreas da sociedade. Tem a ver com prosperidade, tem a ver... o Salmo está descrevendo para nós a ideia de como é feliz aqui no começo, é a ideia de um homem e uma família. Esse Salmo traz uma imagem. Alguém que está experimentando o grau mais elevado de felicidade. Todos nós queremos estar satisfeitos, nos sentir realizados. O salmo que nós estamos lendo está nos mostrando alguém, uma pessoa e uma família que chegaram no último degrau da experiência humana e estão experimentando a maior satisfação, a maior alegria, a maior realização. Como é feliz, a ideia aqui é como é abençoado, como é bem-aventurado, ou seja, aquilo que nós buscamos é revelado aqui para nós através de uma imagem. É a imagem de um homem
sentado no final da sua vida em uma mesa, ao lado de sua esposa, na presença dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. E existe uma frase do Chesterton que representa muito bem o que o salmista está falando aqui. O Chesterton disse: a coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. O Salmo é chocante porque ele traz uma imagem de um homem comum, uma mulher comum, filhos comuns, mas que estão experimentando o extraordinário. Além disso, o texto nos mostra no final que a prosperidade dessa nação, a prosperidade desse lugar onde eles vivem tem a ver com o compromisso que essa família assumiu com Deus. Isso tem muito para nos ensinar sobre qual é nosso papel, nosso lugar diante da nossa nação e como nós podemos ser agentes de mudança e transformação a partir do nosso compromisso. Eu gostaria de te mostrar nesse texto 3 compromissos que essa pessoa assumiu, que levaram ela a experimentar tal felicidade, realização, satisfação e ser um agente de mudança, provocando transformação na sociedade, gerando prosperidade e paz. 3 compromissos. Primeiro compromisso nós encontramos no versículo 1 e diz o seguinte: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Como é feliz aquele que assumiu um compromisso com Deus. O texto está falando de alguém que teme a Deus, alguém que ama a Deus. E isso se revela na sua vida, isso se revela nas suas atitudes, isso se revela na sua postura, no seu caminhar. É alguém que busca viver de acordo com a vontade de Deus, não é alguém que quer viver de acordo com os seus planos e desejos, não. É alguém que quer alinhar a sua vida ao propósito de Deus e busca viver nos caminhos de Deus, busca viver uma vida de integridade. Isso é tão importante para nós. A palavra integridade tem muito a nos ensinar sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que o maior protesto contra a corrupção é uma vida de integridade. O maior protesto contra a corrupção é uma vida de integridade. Nós estamos cansados, não estamos? A gente não aguenta mais. É muita corrupção. É a corrupção instaurada em todas as áreas da nossa sociedade, para todo lado. Nós estamos cansados. Agora, o que eu percebo, por exemplo, esses dias eu fui comprar figurinhas da Copa para os meus sobrinhos. Eu comprei as figurinhas, cheguei, entreguei para eles e meu sobrinho virou para mim e disse o seguinte: tio, você percebeu que todos os saquinhos de figurinhas eles têm um furinho? Eu disse não, ele me mostrou, está aqui ó. Todos os saquinhos que a gente foi comprar tinham o mesmo furinho. Sabe o que é isso, tio? Não sei. É porque cada pacotinho, os pacotinhos eles vêm com as figurinhas, e existem figurinhas que são as figurinhas lendárias. As figurinhas lendárias, elas valem muito dinheiro. Então os donos de bancas e os distribuidores de figurinhas, eles furam os pacotinhos e eles têm um método através desse furo para encontrar a figurinha lendária. Ou seja, nós não temos acesso às figurinhas muitas vezes lendárias porque eles já separaram e eles vendem essas figurinhas avulsas por um preço muito mais caro. Está vendo que muitas vezes nós olhamos para Brasília e para essa corja política e nós falamos que o problema do Brasil está lá em Brasília, o problema da corrupção nasce nessa categoria política. Na verdade não, o problema da corrupção ela nasce no nosso coração e é nas pequenas coisas. Por isso eu tenho dito que não adianta ser contra a corrupção se quando nós recebemos uma multa, para não perder a carta e o direito de dirigir, a gente passa a pontuação por nome da nossa esposa, do nosso cônjuge. Isso é corrupção.
Não adianta ser contra a corrupção se a gente não emite nota fiscal, se a gente não faz as coisas da maneira correta. E aí muitos vão olhar e vão dizer, puxa, Tiago, mas é uma coisa tão pequenininha comparada a esse grande rombo, grande problema da corrupção. Mas entenda, a gente só cai em pecados maiores porque a gente aprendeu a tolerar pecados menores. A gente só cai na grande corrupção porque a gente aprendeu a tolerar pequenas corrupções. Por exemplo, esses dias eu chamei o cara da NET, algum tempo atrás, para ir na minha casa instalar a NET, né? E esse cara da NET virou para mim, o técnico estava instalando, ele virou para mim, olha, senhor, eu tenho lá no meu carro um aparelhinho, o famoso gato NET, né? Custa R$400, você vai pagar uma vez só para mim e você nunca mais vai pagar a mensalidade, porque é um aparelho que libera todos os canais do universo de maneira ilegal e muita gente instala, né, esses aparelhos na sua casa que não são aprovados, legalizados. E ele disse, olha, se você quiser eu cancelo aqui agora mesmo e eu vou lá buscar o aparelhinho para você. E aí eu disse para ele, puxa, que tentação. É uma grande tentação, de fato é. Mas eu sou cristão e sou pastor e eu jamais deveria fazer isso. E aí esse rapaz virou para mim e disse assim, pastor, não se preocupe, eu também sou evangélico. Está vendo como a corrupção está instaurada em todas as áreas da nossa vida? E aí, como eu disse, você diz assim, não, mas são coisas tão pequenas, Tiago. É como aquele homem que estava jantando com uma mulher e diante dela no jantar ele fez uma oferta indecente, uma proposta indecente, dizendo o seguinte, se eu te desse 100 mil reais, você se deitaria comigo essa noite? Essa mulher parou, pensou e disse, por 100 mil reais eu me deito com você. Então esse homem fez uma nova proposta. Ele disse, e se eu te der 100 reais, você se deitaria comigo essa noite? Essa mulher ofendida virou para ele e disse, quem você acha que eu sou? Então o homem virou para ela e disse, olha, quem você é, eu já sei. Agora é só uma questão de preço. Então não existe menos corrupto ou mais corrupto. Se você é corrupto nas pequenas coisas, se você passa multas, se você sonega imposto, seja lá o que você faz, você é corrupto. Mas o que esse texto está nos dizendo é que essa nação ela tem paz por conta de um homem que assumiu um compromisso profundo com Deus. Ou seja, uma nação transformada é fruto de um coração comprometido com Deus. E eu gostaria de dar um testemunho sobre isso, porque eu nasci em um lar que tinha um homem e uma mulher, assim, meu pai e minha mãe. Eu nasci num lar cristão, mas eu costumo dizer que o meu lar era muito diferente da maior parte dos lares cristãos, porque de fato meus pais eram pais que amavam a Deus, temiam o Senhor e andavam em seus caminhos. Eu gosto sempre de brincar dizendo que na minha casa nós não tínhamos decoração, na minha casa nós tínhamos versículos bíblicos decorando a casa. Então meu pai e minha mãe, eles decidiram fazer isso, eles espalharam versículos pela casa, e quando eu acordava de manhã, e meus irmãos, eu ia para o meu armário pegar minha roupa, tinha versículo bíblico no armário, eu passava pelo corredor, tinha versículo bíblico no corredor, eu chegava no banheiro, em frente ao espelho, eu escovava os dentes, lendo o versículo bíblico que estava no espelho, todos os dias. Eu passava pela sala de casa, e lá estava o versículo do casamento dos meus pais, gigante na sala. E eu chegava na cozinha para tomar meu café da manhã, lugar onde eu tomava o café, almoçava e jantava. Ali havia diante da mesa um versículo em letras garrafais gigantes escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E sabe como a Bíblia é poderosa? Nós esquecemos como a Bíblia é poderosa. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e poderosa, e ela é capaz de penetrar o mais profundo da alma de um homem.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu costumo dizer que aquelas palavras foram sendo inculcadas até que um dia elas saltaram daquela parede, elas vieram parar no meu coração, e quando eu tinha 14 anos eu dobrei meus joelhos e eu aceitei aquele desafio, aquele chamado daquele versículo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi aos 14 anos que eu tomei a decisão de entregar e render minha vida a Deus para ser um pastor. E teve tudo a ver com o compromisso, a dedicação dos meus pais em nos ensinar a amar a Deus. Agora, eles não eram apenas pais que nos ensinaram a palavra de Deus, mas eles nos ensinaram a amar a Deus através de suas atitudes. Eu lembro que uma coisa que marcou muito a minha vida é que eu estudava numa escola pública. Nós éramos uma família simples, comum, não tínhamos muitas condições financeiras, e meu pai, ele tinha um carro velho. E nessa escola onde eu estudava, haviam pais que deixavam os filhos lá, e quando iam buscar os filhos, eles chegavam com carrões. Chegava lá de Ômega Suprema, chegava lá de Monza, chegava lá de Cadete. Eu olhava aqueles carros e eu falava: uau, eu também queria que meu pai tivesse um carro assim, mas o meu pai, ele tinha um Corcel 2 usado, bem velhinho. Então, quando meu pai chegava, eu era uma criança boba, meu pai chegava, eu saía correndo, me escondia, entrava dentro do carro e falava: vai pai, pé na tábua, vai logo, né? E naquele momento, meu pai, ele recebeu um dinheiro, não lembro exatamente do que, mas ele recebeu uma boa quantia. E nós ficamos muito ansiosos para saber o que meu pai ia fazer com aquele dinheiro. Será que ele vai comprar um carro novo, carrão agora, um Ômega Suprema? Será que ele vai comprar uma televisão maior para nós assistirmos filmes? Será que ele vai fazer uma reforma na casa? Ou nós vamos fazer uma viagem juntos como família? E a decisão do meu pai de como usar o dinheiro marcou, impactou profundamente a minha vida. O meu pai decidiu investir todo aquele dinheiro num curso bíblico do seminário Palavra da Vida. E, gente, nós morávamos no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Palavra da Vida era em Atibaia, em São Paulo. Então, meu pai, a cada 15 dias, uma vez por mês ou até 2 vezes por mês, ele comprava passagem de ônibus, ele viajava 20 horas de ônibus de Novo Hamburgo até o Tietê, em São Paulo. Ele pegava outro ônibus para Atibaia, ele passava o dia, o sábado inteiro, estudando a palavra de Deus. Então ele voltava mais 20 e poucas horas de viagem para o Rio Grande do Sul. E sempre que dava, a gente ia para o culto junto com ele. E durante 3 anos da vida dele, ele fez esse trajeto de ir e voltar 1, 2 vezes por mês. Tanto que na formatura dele, no Palavra da Vida, fizeram uma menção honrosa, dizendo que ele havia dado 2 ou 3 voltas no mundo nessa quilometragem para estudar a palavra de Deus. E ele investiu todo o dinheiro dele nisso. Porque ele queria conhecer a Deus, porque ele queria servir melhor a Deus, porque ele queria servir a Deus na sua família, porque ele queria servir a Deus na sua igreja. E essa sua decisão, essa sua atitude marcou a nossa história familiar. Eu lembro que numa dessas vezes, meu pai me chamou e me convidou, disse: Tiago, vem junto comigo. E eu tinha 7 anos de idade, e eu fiquei feliz da vida, uma grande aventura junto com meu pai. Nós entramos naquele ônibus, 20 horas de viagem, e eu lembro que no meio da madrugada, eu estava sentado do lado do meu pai. Meu pai, ele abriu a Bíblia, e estava todo mundo dormindo, o ônibus estava escuro, meu pai ligou aquela luzinha em cima, e o feixe de luz, eu lembro da imagem, caindo sobre a palavra de Deus. E eu, durante a madrugada, eu olhei para o lado, e eu vi meu pai estudando a Bíblia. E naquele momento eu pensei: meu pai ama a Deus. Meu pai ama a palavra de Deus. E foi ele que me ensinou também a amar essa palavra de Deus. Posso te dizer uma coisa? O carro que você tem hoje, a grande televisão na sua casa, mesmo a casa incrível que você tem, isso não fará a mínima diferença na vida dos teus filhos. O que vai fazer diferença na vida dos teus filhos no futuro é o compromisso profundo que você tinha com Deus
e a vida de obediência e de temor a esse Deus. É isso que deixa marcas profundas na vida dos filhos. E meu pai era um homem que não apenas demonstrou esse amor e essa integridade, essa busca por integridade, mas ele fez questão de nos ensinar a caminhar também nos caminhos do Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava na escola, mais ou menos nessa época também, a 4ª série, e meu pai queria nos ensinar essa questão da responsabilidade. Eu lembro que meu pai entregou o cheque para mim do pagamento da mensalidade da escola que ele dava, né, para a escola pública, e ele disse: Tiago, leva esse cheque. Eu coloquei o cheque na minha mochila, só que eu sempre tive problema de esquecimento, e a minha mochila era como um buraco negro do universo, assim. Então, a hora que aquele cheque entrou dentro da mochila, ele desapareceu do universo. E passou um mês e meio, e a professora parou a aula e disse: Tiago, eu estou conferindo aqui e você não pagou a mensalidade. E aí, nesse momento, eu lembrei do cheque. Eu fui para minha mochila, eu comecei a procurar, e eu percebi que o cheque estava lá no fundo, completamente estraçalhado e destruído. Então eu virei para a professora e eu disse: professora, meu pai não me entregou. Eu menti. Só que a mentira tem perna curta, e logo meu pai ficou sabendo. E quando meu pai ficou sabendo, eu apanhei de chinela Havaianas 46. Interessante que meu pai, ao me disciplinar, ele sempre falava algo que marcou muito a nossa vida. Ele dizia: filho, eu amo você e eu estou fazendo isso em obediência ao Senhor. Eu quero que você entenda que isso dói mais em mim do que em você. No outro dia de manhã, quando nós acordamos, meu pai me fez acordar mais cedo, nós passamos numa floricultura antes de ir para a escola. Meu pai comprou 2 grandes buquês e aí eu cheguei na escola, meu pai colocou um buquê na minha mão esquerda, outro buquê na minha mão direita, e nós entramos na escola, fomos até a diretoria, e eu virei para a diretora e eu disse: diretora, a senhora pode me perdoar porque eu menti para vocês. E eu pedi perdão, entreguei o buquê, eu fui diante da minha classe, diante dos alunos e da professora, e eu disse: pessoal, eu menti para vocês e eu gostaria de pedir perdão. Você já parou para pensar como seria o nosso país se todos os pais agissem assim com seus filhos e fizessem os seus filhos levar flores para os seus professores, admirando e ressaltando a autoridade e o respeito merecido? O problema é que os pais de hoje não levam flores aos professores, levam processos judiciais. Quem é você para falar do meu filho, para proporcionar uma situação assim tão constrangedora na vida do meu filho, porque eu vou processar essa escola, esse professor? É aí que começa o problema do nosso país. Então essas são marcas que meus pais deixaram na minha vida a partir desse compromisso que eles assumiram com Deus. Mas o Salmo nos mostra também um segundo compromisso, um compromisso com o trabalho. O texto diz: você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. A ideia, o conceito aqui do Salmo 128 sobre trabalho está muito conectado com a ideia do Salmo 126, que é próximo. E o Salmo 126 diz o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Ou seja, a ideia do Salmo 128 é de um homem comprometido com o trabalho e que com o suor do seu rosto, com muita dedicação e com muito esforço, ele está comendo do fruto do seu trabalho e da sua dedicação, e ele então é feliz e próspero, ele foi abençoado por Deus no seu trabalho. Tem uma história a respeito de trabalho que marcou muito a minha vida lá na nossa igreja. Nós temos um jovem, um homem, que é deficiente físico, o Flávio, e o Flávio ele ficou paraplégico quando ele tinha 18 anos, mas isso não impediu ele de correr atrás, e ele fez faculdade, ele fez MBA na FGV, ele foi trabalhar no Banco Santander durante 7 anos na administração, ele tinha um excelente currículo, falando inglês, italiano, português, um cara incrível. Mas ele decidiu, a família dele decidiu se mudar para Indaiatuba, e quando ele chegou lá, ele teve que deixar um emprego aqui,
E ao chegar lá, ele não conseguiu uma recolocação profissional, nenhuma empresa queria contratar um deficiente físico. E passou 1 ano e meio ele procurando emprego e ele não encontrou nada. E ele veio me procurar e ele disse o seguinte: Tiago, eu tenho procurado emprego e não encontrei. A única coisa que eu encontrei, o único emprego que eu encontrei foi para ser caixa de mercado do Walmart. Para ganhar R$700 por mês, nem paga direito a minha gasolina. E eu disse para ele o seguinte: Flávio, não existe trabalho insignificante. Eu acredito que você deve ir lá e você deve ser o melhor caixa de mercado que o Walmart já conheceu. O trabalho abre portas, vai lá e dá o seu melhor. E o Flávio assumiu esse desafio, ele foi para o Walmart, se tornou caixa do Walmart, mas ele se tornou o caixa de mercado que o Walmart nunca conheceu. Ele era funcionário do mês todos os meses, porque ele é muito extrovertido, e ele conta que ele tomou a decisão de atender cada pessoa como se fosse Jesus. Ele queria fazer o trabalho dele como se fosse para o Senhor, como diz Colossenses 3:23. E as pessoas faziam filas no caixa do Flávio, e ele foi recompensado, muito conhecido, acabou se tornando conhecido no estado inteiro através da postura dele. E os estrangeiros que vinham para as empresas da região procuravam um mercado e iam para o Walmart, que era o mercado que eles conheciam. E quando chegavam lá, descobriam que tinha um caixa que falava inglês, a língua deles. O Flávio atendia a eles. Até que um dia um dos diretores da John Deere, uma grande multinacional, estava no caixa e viu o Flávio. Ficou impactado com a postura e a dedicação, a excelência do Flávio, e fez um convite para ele, e ele foi trabalhar na John Deere, numa excelente posição, um grande salário. Deus abençoou de tal maneira a vida do Flávio, que ele se tornou até referência na John Deere. Eles faziam reuniões com todos os funcionários da John Deere e mostravam a história do Flávio, dizendo que esse era o modelo de funcionários e trabalhadores que eles procuravam. Sabe que o presidente da John Deere procurou o Flávio e falou o seguinte: Flávio, quanto custa? Existe algum tratamento para você voltar a andar? E o Flávio disse: existe, mas é muito caro. E o presidente da John Deere disse: nós vamos bancar o seu tratamento. Aos poucos, Deus foi colocando um grande sonho na vida do Flávio de compartilhar o testemunho dele com Jesus e com o trabalho, a vida, porque existem muitos deficientes físicos que ficam em casa, têm depressão, acreditam que não são capazes. E o Flávio queria levar a história dele para influenciar essas pessoas, e ele criou um projeto, e a John Deere decidiu abençoar o projeto com recursos, e ele viajou o Brasil inteiro em teatros, contando a história de vida dele para essas pessoas. Deus abençoou o Flávio, ele tem se tornado cada dia mais conhecido na John Deere. Essa foi uma das revistas lançadas esse ano pela John Deere. Esse é o Flávio, que é lá da Red, e ele disse o seguinte: eu busco entregar excelência em tudo o que faço e ser o protagonista da minha história. Como diz Colossenses 3:23, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se estivessem fazendo para o Senhor. Essa é a história do Flávio, o compromisso com o trabalho. Mas o terceiro e último compromisso que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse salmo: compromisso com Deus, o compromisso com o trabalho e o compromisso com a família. O versículo 13, ele diz o seguinte: sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esse homem é um homem que assumiu um compromisso com sua casa, com o seu lar, com a sua família. E é interessante que o salmista faz uma comparação de que a esposa desse homem é como uma videira frutífera. É legal isso porque a videira, ela produz o fruto da uva, e a ideia aqui de uma videira frutífera é isso: é uma mulher que está gerando filhos, e filhos são alegria na nossa vida. Mas além de gerar o fruto, a videira também é símbolo do vinho, e o vinho é um símbolo de prazer e alegria e satisfação na cultura judaica. Então, o que o salmista está mostrando é que esse homem está experimentando um relacionamento de realização, de satisfação, de alegria nessa relação com a sua esposa, nessa relação com o seu cônjuge. É uma mulher que está florescendo, é um relacionamento que está florescendo e está frutificando. Eu acho isso interessante porque eu confesso que eu tenho muita dificuldade em lidar com plantas e vegetais.
Eu já tentei diversas vezes, meu sonho era ter bonsais em casa, e eu comprei bonsai e matei todos eles. E aí eu tentei várias plantas diferentes, eu matei todas elas, e aí eu falei assim, não, então eu vou investir num cacto. Eu comprei o cacto e eu consegui matar o cacto também. Né? E eu descobri que eu precisava de plantas artificiais na minha casa, né? E hoje minha casa só tem planta artificial. Mas eu acho essa história engraçada, porque nós homens, muitas vezes, por não termos a habilidade de nos relacionar, amar e nos comunicar com nossas esposas ou com nossos cônjuges, nós acabamos também matando relacionamentos. E ao invés de uma vitalidade, ao invés de um frutificar, nosso relacionamento acaba morrendo, acaba secando. E cultivar uma videira não é uma tarefa fácil. Lá em Dayatuba existe uma região, um bairro, onde existem muitos agricultores e eles trabalham com uva. E eu acho interessante como o trabalho deles requer tantos cuidados, em tantos detalhes, para que de fato a videira seja frutífera. E aí se encontra a nossa dificuldade muitas vezes, porque lidar com uma mulher, lidar com uma esposa, lidar com um homem, uma mulher diferente da gente, é um grande desafio na vida. Eu lembro que quando eu casei, hoje eu estou casado com a Nath há 8 anos, mas logo que eu casei, depois de cerca de 2 anos, a Nath virou para mim e disse o seguinte: eu não me sinto amada. Eu não sinto que você toca o meu coração. E ouvir aquilo foi terrível. E aí eu pensei, como muitos homens às vezes pensam, eu pensei o seguinte: ela é louca. Não? Ela é louca. Porque eu falo eu te amo o tempo todo para ela. Eu sou assim, eu sou esse cara que fala o tempo todo, e eu elogio, e a Nath é linda, maravilhosa, e eu falo, meu amor, você é tão linda e maravilhosa. Eu falo assim, ela é louca, porque eu demonstro o meu amor o tempo todo, eu dou presentes para ela. Mas aí eu decidi perguntar, e eu perguntei assim, por que você não se sente amado? E ela disse, sabe por quê? Porque você não levou o lixo segunda-feira. Eu tomei um susto. E ela continuou dizendo, porque você não me ajudou a arrumar a casa. Aí eu falei, opa. E foi aí que eu comecei a descobrir algo que até então eu nunca tinha percebido. E eu descobri um livro simples, mas que fez muita diferença na minha vida e no nosso relacionamento, que se chama 5 Linguagens do Amor. E mostrando que as pessoas se comunicam em linguagens de amor diferentes. E ali eu comecei a compreender que a minha esposa era diferente de mim. E a maneira como ela se sentia amada era diferente da maneira como eu me sentia amado e me expressava o meu amor. O livro mostra palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, atos de serviço. E eu sou palavras de afirmação e presente, eu ficava falando e dando presente para a Nath, isso não significa absolutamente nada. A Nath é tempo de qualidade e atos de serviço. E eu entendi isso, que para a Nath, para minha esposa, se sentir amada e se tornar uma videira frutífera, nós termos um relacionamento forte, imerso no amor, eu precisava me comunicar com a Nath na linguagem dela. Então eu tomei uma decisão. Na segunda de manhã eu acordei bem cedo, eu separei todos os lixos da casa, fechei, levei para a lixeira, e aí quando eu fui trabalhar eu deixei um bilhete na geladeira e escrevi assim, amor, e ao invés de escrever amor eu te amo, eu escrevi amor, eu levei o lixo. E foi a maior declaração de amor que eu já pude dar na minha vida para a Nath. Eu voltei naquela noite para casa e a Nath estava apaixonada por mim. Esses dias eu passei o dia inteiro com a Nath carregando caixa, ajudando ela numa mudança do estúdio dela. O dia inteiro carregando caixa, eu não falei um pio, não reclamei. Eu cheguei em casa, a Nath estava... Os olhos dela brilhavam olhando para mim. Né? E aí eu descobri que a linguagem da Nath não é atos de serviço, é atos de escravidão. Né? É interessante que a Nath tem um padrão muito alto, porque o pai da Nath era aquele cara que era que nem um MacGyver. Ele anda com as ferramentas no corpo dele, assim, ele vai passando e ele vai mexendo, ele faz tudo, ele sabe fazer tudo. E a minha geração é essa geração que liga para marido de aluguel, você pode vir aqui me ajudar a trocar o chuveiro.
Enfim, tem sido um desafio para mim, mas eu tenho me esforçado para aprender a amar a Nath como ela deve ser amada. E essa foi uma grande lição que meu pai me deixou. Eu lembro que na minha casa nós tínhamos o costume de ter o cultinho doméstico. Toda quinta-feira, meu pai separava um tempo e minha mãe, e nós tínhamos um culto juntos como família em casa, no lar. E uma certa quinta-feira, meu pai deixou 3 cartolinas em casa e ele ligou para nós e disse o seguinte: olha, eu quero que vocês preparem com essas cartolinas uma coroa de uma rainha, um cedro, e no outro cartaz vocês vão escrever Provérbios 31:30. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será reconhecida. E a gente foi lá, a gente fez, escreveu, tal, claro, com a ajuda da minha mãe, a gente era criança. E quando meu pai voltou do trabalho, nós estávamos ansiosos por que ia acontecer naquele dia. A gente jantou, logo depois disso, meu pai disse, então vamos para a sala, e nós fomos. E meu pai então falou assim, olha, vocês vão ficar aqui no corredor da sala. E ele trouxe minha mãe na sala e disse o seguinte, olha, hoje nós teremos aqui na nossa casa, no nosso culto doméstico, a coroação da rainha do nosso lar. E ele pegou a minha mãe, vem a rainha, e ele trouxe minha mãe até a poltrona de casa, falou assim, sente aqui, rainha, e minha mãe sentou na poltrona do sofá, e aí meu pai disse, agora venham os súditos da rainha, e os súditozinhos da rainha saíram do corredor, meu irmão carregando a coroa, e eu carregando o cartazinho, né, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme, e nós coroamos a nossa mãe. E foi naquele dia, eu não lembro o que meu pai falou, mas eu lembro da lição que meu pai deixou. Hoje, quando eu olho para aquele texto de Efésios 5, que diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho a referência, eu tenho a imagem do meu pai coroando a minha mãe e dizendo que nós deveríamos amá-la como ele amava ela e como ele queria dar a vida por ela. A lição que meu pai me deixou de como um dia eu deveria amar a minha esposa, morrendo para mim mesmo e servindo a ela com todo o meu amor e dedicação. Não é fácil, não é? Eu lembro que quando a Mel nasceu, nossa filhinha que tem agora 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4, a Nath estava naquele período do puerpério, né? Quando a mulher ela vive aquela turbulência de hormônios e altos e baixos emocionais do puerpério. E teve um dia que estava muito difícil, a Nath estava muito para baixo, e eu entrei no quarto e a gente começou a discutir, e eu perdi um pouco a cabeça, e a gente não conseguiu chegar a uma conclusão, e eu saí do quarto, eu não aguentava mais, e exatamente naquela semana, a minha mãe tinha ido nos visitar, do Rio Grande do Sul, ela tinha vindo aqui para São Paulo, ela ainda não morava aqui em Indaiatuba, e ela passou uma semana na nossa casa, e ela estava lá, e eu saí do quarto daquele jeito, e minha mãe sentada, eu virei para minha mãe, e eu disse, mãe, hoje está difícil. Como está difícil? E minha mãe virou para mim e disse o seguinte, Tiago, morra. Morra para si mesmo. Ame a sua esposa. Esse é o momento que ela mais precisa de você. Qual é a mãe que vira para um filho e diz, morra? Sabe que tipo de mãe? Uma mãe que conhece o Evangelho. Uma mãe que conhece a palavra de Deus. E uma mãe que viveu um casamento ao lado de um homem que amou ela, como Cristo amou a igreja. Mas o texto diz que não somente esse homem amou essa mulher e deu a vida por ela, gerando uma videira frutífera, mas ele também vai experimentar a bênção na vida dos seus filhos. O texto diz, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. E por que oliveiras? Porque as oliveiras, elas são capazes de durar milhares e milhares de anos. Se você for lá para Israel, você vai ver videiras que têm centenas e centenas e milhares de anos. Elas duram muito tempo, é a descendência desse homem, e o tronco da videira vai se fortalecendo, e os outros troncos das videiras vão crescendo ao redor daquela videira. Então, essa ilustração de filhos que estão sendo abençoados através do compromisso desse homem com Deus, e com o seu trabalho, e sua dedicação à sua família. Sabe que, graças ao testemunho, a vida dos meus pais, meu pai e da minha mãe,
quando eu tinha 14 anos, como eu disse, eu recebi o meu chamado. Eu estava sozinho na minha casa durante a madrugada, meus pais tinham ido viajar. Eu estava sentado no piano, tocando piano, quando de repente eu como que senti a mão de Jesus sobre o meu ombro. E Jesus disse: Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. Naquele momento eu caí de joelhos e eu me rendi a Deus. Eu dediquei a minha vida para Deus, para ser pastor. Foi a minha consagração. Ali aos 14 anos eu disse: Deus, eu quero te servir de tempo integral como pastor, eu quero pregar a tua palavra, o evangelho, eu quero falar sobre Jesus. E quando meus pais voltaram, eu contei para eles, eu disse: pai e mãe, eu recebi um chamado, eu vou ser pastor. Meus pais quase caíram para trás, né? Mas eles foram os maiores apoiadores do meu ministério, e a partir dali eles começaram a me guiar nesse caminho. E é interessante que eu lembrei, ao tomar a decisão de ser pastor, eu lembrei de onde meu pai tinha estudado no Palavra da Vida, e eu disse: eu quero seguir o mesmo caminho do meu pai. E quando eu tinha 17 anos, eu terminei o ensino médio, e chegou a hora de eu partir para o Palavra da Vida, para estudar teologia. E eu lembro do dia que eu estava na rodoviária de Novo Hamburgo, aos 17 anos de idade, bem jovem, bem adolescente. Eu estava com as minhas malas, e eu nunca mais, eu estava deixando minha casa, deixando meu lar, e eu nunca mais voltaria para lá. Só para visita, mas a partir de lá eu vim para São Paulo aos 17 anos, e desde então completei hoje 21 anos de ministério aqui em São Paulo. Mas eu lembro naquele dia o rosto do meu pai e da minha mãe, a emoção, o que eles estavam vivendo ao ver um filho que estava indo embora. Mas sabe, meus pais nunca criaram filhos para eles. Meus pais criaram filhos para o Senhor. E por mais que doía no coração deles, eles tinham uma gratidão e um orgulho muito grande de saber que aquela flecha da aljava estava indo para servir o Senhor. Depois de muitos anos, meu pai ele enviou uma carta para mim. E nessa carta, meu pai compartilhou sobre aquele dia, o que ele sentiu naquele dia, o que Deus estava ensinando para ele através de tudo isso. Ele disse o seguinte: querido filho Tiago, hoje quando me propus a escrever essa carta, um número me veio à memória, o número 17. Lembrei também do Salmo 127, que diz que o salmista, depois de falar sobre as bases da família, relata sobre a expansão da família, para onde a família vai, como a família funciona. Família é um período de muitas surpresas, é muito trabalho, gastos financeiros. É um ótimo período, pois o nascimento de um filho não é considerado por Deus um fato comum. Cada criança que nasce é muito importante. Cada filho que nasce é visto como um ato de amor de Deus para o casal, é uma herança, é um presente. O salmista diz que somos felizes. As flechas, Deus coloca em nossa aljava. Essas flechas já vêm prontas, faltando apenas ganhar forma e serem apontadas em direção ao alvo certo. O que eu quero dizer, querido Tiago, é que eu perdi a conta de quantas vezes me disseram: curta seus filhos enquanto eles ainda são pequenos, porque eles vão crescer e se tornar independentes e será horrível. Mas o que eu posso te dizer é que com apenas 17 anos a flecha Tiago ter sido disparada, porque Deus assim havia planejado, e mesmo antes de eu conseguir me perguntar, será que eu vou aguentar? Você já tinha ido. E eu sinto muita saudade. Mas em meio a toda essa saudade, eu tenho uma riqueza incalculável de recordações que vão me alegrar pelo resto da minha vida. Faz 10 anos que a aljava começou a esvaziar. Hoje, como diz o salmista, começamos eu e a mãe a comer do trabalho de nossas mãos. Eu e a mãe curtimos o teu ministério e o que Deus está fazendo na sua vida. E certamente, como diz no Salmo 128, que nós estamos lendo hoje, ele citou, ainda seremos muito mais abençoados, mesmo que a distância geográfica nos separe. Quando eu e a mãe meditamos e oramos por nós, por ti, pelos humanos, nossa centralidade em Deus, meu irmão em Brasília, na época, minha irmã na Austrália, nossa centralidade em Deus nos coloca perto de vocês, em qualquer parte do mundo. Parece que estamos todos juntos na mesa do café da manhã, e a saudade, Deus transforma em gratidão. Hoje, quando olho para trás, vejo que os erros que cometi como pai não foram fatais, e sou muito grato ao Senhor pelo filho que tu és.
eu te amo muito, assinado Pai. Esse foi o homem que marcou a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da nossa família. E nós nos sentimos assim. O texto diz o seguinte: essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Essa é a bênção. Isso é bênção. Isso é felicidade. Isso é satisfação. Isso é alegria. Isso é sucesso. E como disse Charles Spurgeon, a felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Eu me sinto o homem mais feliz e realizado, abençoado do mundo. Porque eu nasci em um lar de um homem e de uma mulher que temiam a Deus e andavam em seus caminhos. Há 2 anos atrás, eu e meus irmãos recebemos uma mensagem do meu pai no WhatsApp, com uma foto. E meu pai, ele com 66, 67 anos, ali naquela época do Covid, ele ouviu uma mensagem do pastor Ebenezer Bittencourt, que falava sobre fechar as etapas da vida, fechar os ciclos da vida. E meu pai, ele queria cumprir muito bem todas as etapas, e ele entendia que ele estava agora na última etapa, e ele queria encerrar com chave de ouro. Então ele preparou tudo que ele tinha, e ele mandou uma foto para nós e disse: olha, eu já preparei todos os documentos, eu já separei tudo que vocês precisam. Se caso algo acontecer comigo, já está tudo preparado para a mãe e já está tudo preparado para vocês. Está aqui. Ele explicou pasta por pasta e deixou tudo preparado. E a gente falou: não, pai, mas por quê? Você não precisava fazer isso agora. Mas ele deixou lá tudo preparado, como se fosse um presságio, como se Deus estivesse dando a sabedoria a ele de completar a carreira dele. 2 meses depois, eu recebo a ligação. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Mas meu pai passou mal e ele acabou descobrindo que ele tinha um câncer muito agressivo, metástase, e ele não tinha muito tempo de vida. E eu fui para o Rio Grande do Sul para ajudar minha mãe em todo o processo no hospital, e meu pai no hospital, e eu passei muito tempo com meu pai no hospital. Que privilégio. E numa determinada madrugada, eu estava dormindo e meu pai disse: filho, vem aqui, me dá a mão para mim. E eu dei a mão para o meu pai, e a gente ficou um bom tempo de mão dada. E sabe que eu sabia que meu pai não tinha muitos dias de vida, então eu sabia que aquele momento eu ia lembrar para sempre. Eu tirei uma foto sem que meu pai percebesse, eu tirei uma foto da minha mão e da mão dele. Mas foi naquele momento, de mão dada para ele, que Deus falou profundamente comigo, profundamente. E eu olhei para aquele homem que eu admirava de todo o coração, que influenciou a minha vida, marcou profundamente a minha vida. E a gratidão tomou conta do meu coração. E foi naquele momento que Deus falou comigo dizendo o seguinte: Tiago, chegou a hora do seu pai, mas chegou a sua hora também. Você vai ser pai. E esse momento é um momento de transferência de legado. O homem que seu pai foi, agora você deve ser. 2 meses depois, meu pai já havia falecido. A Mel nasceu. Quer dizer, a Nath descobriu que estava grávida 2 meses depois. E no dia que a Mel nasceu, eu tive o privilégio de ser o primeiro a pegar a Mel no meu colo e falar palavras para ela dizendo: filha, a tua vida pertence a Jesus. E quando ela estava lá naquele ambiente, na incubadora, eu fui lá e eu dei a mão para ela, assim como meu pai tinha dado a mão para mim. E eu disse: filha, assim como meu pai me ensinou a amar a Deus, eu quero te ensinar a amar a Deus também. Uau! Qual é o resultado? O Salmo, ele termina dizendo, versículo 5 e o versículo 6 diz:
que o resultado desse compromisso com Deus, o resultado desse trabalho, do compromisso com o trabalho, o resultado do compromisso com a família, a esposa e os filhos, vai gerar algo muito especial. Diz que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver os seus netos, que Israel tenha paz. Sabe o que significa isso? Significa que essa cidade, essa sociedade, essa comunidade, essa nação experimenta prosperidade, experimenta paz a partir desse homem que assumiu um compromisso no seu coração, desse homem que decidiu servir a Deus dentro do seu lar. É ali que surge essa transformação. A transformação de uma nação começa no nosso compromisso do coração. Esse homem é o responsável pela prosperidade de Jerusalém, porque ele cuidou dos seus, ele cuidou da sua casa, ele ensinou seus filhos a amarem a Deus e andarem em seus caminhos. Como diz o Sérgio Cortella, o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para esse mundo. A gente fica com medo, esse mundo, pôr meus filhos aí. A questão não é essa. A questão é que filhos preparados para esse mundo você está deixando aí, que vão servir a Deus e serem agentes de mudança, vivendo em integridade, seguindo um caminho diferente, seguindo você. Uma frase muito importante para mim: nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece em Brasília, mas do que acontece dentro da sua casa. 3 compromissos que geram transformação, que geram satisfação, que geram realização. É isso que é ser bem-sucedido. Isso é sucesso. Isso é bênção de Deus. Como é feliz. E que nação que experimenta também realização a partir desse lar dedicado a Deus. Que desafio para nós, não? Quero te convidar a fechar os olhos, quero orar pela tua vida. Pai querido, estamos vivendo um momento tão difícil, Deus. Às vezes somos tomados pelo medo, pelas preocupações, ansiedade. Mas Deus, a tua palavra, com tanta sabedoria, nos mostra um caminho. E nos mostra que esse caminho começa em nós, no nosso compromisso com o Senhor, no nosso coração, na nossa vida dedicada a Ti, numa vida dedicada ao serviço, à nossa família, esposo, cônjuge, os filhos. Deus, ajusta o nosso foco. Nos ajuda a amar nossas esposas, nossos maridos como o Senhor nos amou. Nos ajuda a ensinar os nossos filhos no caminho. E que assim, Deus, cumprindo nosso papel, assumindo a nossa responsabilidade, possamos ser agentes de mudança nesse país e nessa nação. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado.